Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma noite abençoada para vocês. Nesse domingo, o Senhor vai falar conosco uma vez mais, por intermédio da sua palavra, possamos ser renovados e abençoados. Eu peço desde já que você curta o vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe, comente, e se não for inscrito, ou se já for inscrito na verdade, verifique a sua inscrição. O YouTube às vezes desinscreve que já é inscrito. Tem 3 projetos acontecendo, diariamente eu falo dos projetos. Se quiser mais detalhes e informações, é só acessar o WhatsApp aqui embaixo para saber mais sobre os projetos. Hoje é dia 19 de fevereiro, e essa mensagem nessa noite de feriado prolongado seja um refrigério, seja um renovo ao seu coração. Que o Senhor venha falar um pouco através dessa palavra. Nossa meditação vai estar lá em 2 Reis, no capítulo 2, no versículo 14, diz assim a Bíblia. Tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado e de outro, e Eliseu passou. Eliseu foi provado e aprovado para ser ali aquele que seria o substituto de Elias, né? Elias cumpriu o seu ministério, chegou o momento de Elias ser levado para o Senhor, e a capa de Elias caiu quando Elias foi tomado pelo Senhor. E a capa de Elias, ela tipificava a autoridade, ela tipificava o poder de Deus sobre Elias. Ali a capa representava a autoridade que Elias tinha. Uma pessoa naquela época ela era facilmente identificada, de longe até mesmo, e por sua capa. E a capa de Elias sobre os ombros de Eliseu fala de um selo, de um chamado de Deus que se estenderia, que na verdade passaria aquele momento para Eliseu. E Eliseu teve todas as condições dadas por Deus para realizar uma grande obra. E aquilo que ele pediu a Elias, que eu já trouxe até numa mensagem recente, ele pediu uma coisa dura, né? Elias vira para ele e fala: dura coisa me pedis, que era uma porção dobrada do Espírito de Elias, ou seja, ele queria ter os feitos que fossem em dobro os feitos de Elias, ele queria ter a unção dobrada, mas o Senhor concedeu, o Senhor honrou ali o seu servo e deu a ele condições. E quando ele pega a capa de Elias, o texto aqui que nós lemos, a palavra fala que tomou a capa que caiu de Elias, né, e feriu as águas do Jordão, e ele disse, não por dúvida, não por incredulidade, mas ali ele invocou o nome do Senhor. Ele disse: onde está o Senhor Deus de Elias? E quando ele feriu as águas, elas se dividiram de um lado e de outro, e Eliseu passou. Então, já um grande feito, uma grande operação. O que acontece é o seguinte: a gente tem que ter muito cuidado com o determinismo, de determinar as coisas. Eu particularmente não gosto muito disso. Eu acho que se pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve, é o que a Bíblia diz. Então, podemos determinar na revelação. O que é determinar na revelação? Deus nos mostrou, Deus nos revelou, e o Senhor falou: faça, determine. Eu sempre dou o exemplo de Eliseu, de Ezequiel, na verdade, quando o Senhor fala para ele: olha, filho do homem, profetiza sobre o vale de ossos secos. E ali ele profetiza. E quando ele profetiza, as coisas vão acontecendo mediante a palavra do Senhor. Ele fala: ouvi a palavra do Senhor. Então esse tipo de determinismo, que é baseado na obediência, baseado na revelação, amém, sem dificuldade nenhuma. Agora, o determinismo onde nós queremos que Deus seja uma espécie de refém da nossa vontade, eu particularmente não gosto. Eu acho que hoje o evangelho moderno, o cristianismo atual, ele vai muito para essa vertente de querer, as pessoas querem determinar tempo, hora, forma de Deus agir. Deus, ele vai agir do jeito dele, da forma dele. Às vezes ele honra, quando nós determinamos segundo o nosso querer, ele honra. Quantas vezes Deus honrou, mas não necessariamente quer dizer que seja aquilo. Eu lembro uma vez, eu tive uma experiência até inusitada. Eu tinha um bichinho que eu gostava demais, um cachorrinho, e eu via que ele ia morrer. Eu estava certo, naquela noite ele não passaria. Foi até uma coisa que eu ouvi de um veterinário amigo meu. Ele falou assim: olha, dificilmente ele vai passar essa noite. E ali eu clamei ao Senhor, e o Senhor me deu uma palavra que era: conforme pediste, assim será feito. E, irmãos, assim, impressionante. Eu orei, e o bichinho estava ali definhando, já convulsionando algumas vezes. E depois dessa palavra, demorou 1h30, mais ou menos 2 horas, ele já estava em pé, que era coisa impossível, porque ele já estava uma semana sem levantar praticamente. Já estava em pé, comendo.
comendo. Parecia que, tipo assim, tô curado, deixa eu comer aqui. E ele comeu, se alimentou e melhorou, foi curado. Mas uns 3 meses depois, do nada ele morreu, assim. Aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei, poxa, o Senhor curou ele ali, eu entendo que o Senhor deu, né, uma bênção ali. Depois de 3 meses, às vezes Deus ele até dá aquilo que a gente tanto quer, a gente quer tanto que Deus vai lá e fala, não, eu tô te dando, não é que seja o meu plano. Lembra de Jacó, quando ele coloca, ele queria Raquel porque queria Raquel. Raquel era o que Jacó queria. Eu sempre digo isso aqui no canal. Lia ou Leia era o que Deus queria para Jacó. Então o Senhor deu, o Labão ali tipificando o Senhor, que é o pai, deu para ele o que ele queria. Mas você vê o relacionamento dele com Raquel. Os frutos foram bons, né? Benjamim e José, mas ela morreu dando a luz a Benjamim. Né? Quem gera por concorrência acaba morrendo. Ela concorria o tempo todo com as concubinas, com a outra mulher de Jacó. Mais propósito, alguém vai dizer assim, no meio da multidão, mas José levou eles para o Egito e tudo mais. Porém, de Leia veio Judá. Eu sempre digo isso aqui no canal. A gente vê um propósito de salvação, o principal propósito de Deus para o homem, se cumprindo através de Lia ou Leia. Né? Dela veio Judá e de Judá veio Jesus, a salvação para o mundo. Então, tem muito isso. Esse determinismo é perigoso. Agora, Eliseu estava sendo preparado para ser profeta. Ele sabia que sobre ele recairia esse chamado. Então, todo o determinismo dele foi debaixo dessa revelação. Desde o início, quando Elias passa, vê ele arando a terra, aí ele vira e fala, segue-me, aí ele vai, se desfaz dos bois, ali faz um churrasco e passa a seguir o profeta Elias. Então ele sabia que ele tinha todo um processo, né? Uma outra mensagem eu falei sobre isso, sobre o processo ali do chamado de Eliseu, as etapas que ele teve que viver até receber aquela bênção e até ter aquela autoridade no mundo espiritual. Então você tem um processo aí que você está vivendo, né? A capa de Elias só veio para Eliseu no final do processo. Às vezes nós queremos reivindicar coisas que não estão no tempo. Não é que não seja bênção, não é que você não vai receber isso aí, você vai. Agora, Deus tem o tempo dele para te entregar essa capa aí, para te entregar, te fazer acessar essas bênçãos que ainda não estão liberadas. Porque ainda não chegou o tempo. Bênção, milagre, operação, tudo isso, promessa, tem tempo. Tinha chegado o tempo. Quando chegou o tempo de Eliseu, aí ele usou da fé dele. Ele creu ali, realmente, que ele tinha recebido da bênção. Ele invoca o nome do Senhor, fazendo menção a Eliseu, a Elias, porque na verdade naquele momento não seria mais o Senhor de Elias, mas era o Senhor de Eliseu. As experiências, a autoridade, o ministério recaía sobre os ombros de Eliseu. Deus te deu autoridade sobre a tua família, sobre o teu lar, sobre os teus parentes, sobre pessoas que hoje talvez estejam distantes dos caminhos de Deus, e aí a tua intercessão não é a sua responsabilidade quanto à decisão da pessoa, mas a autoridade de, no mundo espiritual, interceder por ela, amém, é bênção. E é isso mesmo, Deus nos dá autoridade. Familiares, parentes, né? Quantos? Eu aqui, minha família quase toda, não tem uma experiência com Deus. Não é convertida, não é salva, né? Então eu oro para o Senhor salvar, para o Senhor alcançar. Deus me deu essa autoridade. Agora, a decisão é deles, a responsabilidade eu não tenho. Eu tenho autoridade, é diferente. Eliseu tinha autoridade sobre o povo de Israel. Ele era a boca de Deus para o povo. Mas a responsabilidade da decisão do povo era deles, a responsabilidade, não era de Eliseu. Eliseu falaria da parte do Senhor. Ele ali anunciaria aquilo que Deus estava querendo fazer, aquilo que eram os desígnios de Deus, os planos de Deus, a vontade de Deus, aquilo que tinha que ser obedecido. Então, esse foi o papel de Eliseu. Agora, ele pega a capa, esse revestimento, e o sangue de Jesus é revestimento sobre as nossas vidas, e com aquela capa ele separa as águas, ele divide. É o que nos dá acesso. O sangue de Jesus nos dá acesso. É o que nos faz entrar na presença do Pai. É o que nos faz acessar ao trono. É o que nos faz ter comunhão em meio a tantas dificuldades e problemas. E a gente nunca vai deixar de ter problema, né, irmão? Enquanto estivermos aqui, nessa vida nossa passageira, os problemas virão, as lutas virão, cai um gigante, se levanta outro. Né? E
Um exército é vencido, outro exército se levanta, um inimigo é vencido, outro inimigo se levanta, e assim. Mas nós temos acesso, nós conseguimos atravessar com os pés enxutos, com os pés a seco, pelas lutas, pelas dificuldades. Quando passares pelas águas e pelos rios, eles não te submergirão, porque eu estarei contigo. Então o Senhor é conosco. Nós passamos pelas águas, nós passamos pelos rios, nós conseguimos atravessar essas barreiras e essas dificuldades, porque sobre nós há a capa de Elias. O Senhor Jesus, ele falou: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, vos enviarei o meu Espírito. O Espírito Santo é a capa que nos reveste, que nos molda, que nos protege, que nos dá autoridade no mundo espiritual, para que possamos vencer as inúmeras lutas que se apresentam. Bom, que Deus te abençoe nessa noite de domingo. Um pouco confuso aqui com a data, né? Esse feriado é domingo mesmo, dia 19. Que o Senhor nos abençoe e seja uma noite agradável de paz. A paz do Senhor Jesus.